Você já ouviu falar na sigla ESG? É provável que sim, já que é um assunto que está muito em voga, bastante em moda no mundo dos investimentos. Mas qual é o real significado? A sigla ESG em inglês significa Environment, Social and Governance. Em português, ambiental, social e governança. Essas três letrinhas estão mudando a forma como os mercados e os investidores enxergam as empresas. Investir em ESG é também investir de forma sustentável e socialmente responsável. Com o crescimento do interesse das pessoas em consumir de forma mais consciente, desde alimentos até as roupas, o movimento chegou também ao mercado financeiro. O número de pessoas preocupadas com essa pauta vem crescendo como uma bola de neve e engana-se quem acha que é só para quem gosta de abraçar árvores. Muito pelo contrário, muitos investidores, inclusive, deixaram de aplicar seu dinheiro em empresas que não respeitam o meio ambiente ou que estejam envolvidas em trabalho escravo ou corrupção, por exemplo. Se você se interessou pelo tema e quer investir com propósito, não perca, porque depois da vinheta te contamos tudo isso e muito mais. Amiguinhos e amiguinhas, Doni, meu caro, estamos falando de sustentabilidade e eu lembrei da nossa natureza. Muita gente tem medo de aranha. Se esse é o seu caso, não precisa ter medo de aranha. Aliás, você sabe por que a aranha é o bicho mais carente da natureza? A aranha é o bicho mais carente? Não sei. Porque ela aracnídeo. Aracnídeo. A piada de nossa editora, muito boa. Quem não... Aracnídeo. Aracnídeo. Ah, entendi. Foi ótimo. Vamos lá. Tá, repita, Zanuto. Eu acho que tem que colocar Aracnídeo. Tem que colocar de uma legenda em inglês. Mas enfim, vamos lá. Piada vamos trabalhar. bilíngue. Que não foi das melhores. É uma piada bilíngue. Mas muito bom. Você sabe que assim não é todo dia que o Messi faz gol lá no Barcelona, nem o Cristiano Ronaldo, então... É isso. Então vamos mudar deste mundo dos insetos, Samidana, para o mundo dos investimentos. O que acontece? Nós vamos agora entrar nesse universo do ESG, que vai muito além da sustentabilidade. Direitos humanos e boas práticas de governança pesam e muito nessa pauta. Apesar de ainda ser embrionário aqui no Brasil, o ESG já desponta na Europa há alguns anos. O top 3 conta com Estados Unidos e Japão também. Dos 30 trilhões de dólares em ativos ESG sob gestão no mundo, 14,1 trilhões de dólares estão na Europa, praticamente metade do valor. Os Estados Unidos concentram 26% e o Japão 18%. Claro que muita gente pega, né, o continente europeu como se fosse um país, por isso que existe essa classificação. Nos Estados Unidos, 85% das companhias listadas no índice S&P 500, uma espécie de Ibovespa americano, já possuem relatórios de boas práticas voltadas ao ESG. Segundo estudos do Morgan Stanley, estratégias focadas em aumentar a exposição da carteira a empresas com critérios ESG superaram o desempenho do S&P 500 nos últimos 30 anos. E aqui no Brasil, essa é uma realidade que ainda está engatinhando. Apesar de ser um movimento bem desenvolvido no exterior, a prática demorou a chegar por aqui, mesmo com o Brasil se pautando pelo mercado internacional e as empresas com critérios de ESG são exceções à regra. Hoje a B3 tem 4 índices ESG: o ISE, o ICO2, o IGTC e o S&P/B3 Brasil ESG. O ISE é o Índice de Sustentabilidade Empresarial. O ICO2 é o Índice Carbono Eficiente. O terceiro, o IGTC, é o Índice de Governança Corporativa Trade. E o último, o índice S&P/B3 Brasil ESG, contabiliza quase 100 empresas listadas que têm critérios ESG. Nesse índice, as 10 maiores em participação são Banco do Brasil, Renner, Itaúsa, Itaú, Natura, Bradesco, Semig, VEG, Braskem e Telefônica. E quando olhamos para o mercado de ações, tanto no Brasil como em outros países, os índices ESG superam o benchmark. Olha só, de 2006 até hoje, o Ibovespa subiu 202%. O ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, se valorizou em 269
no mesmo período, ou seja, ficou 67 pontos percentuais acima do Ibovespa. Nos Estados Unidos, a Bolsa Americana subiu 295% desde 2006. Já o índice que contém as empresas melhores posicionadas em termos ESG teve 345% de valorização, ou 50 pontos percentuais a mais. Na Europa, a conclusão é parecida. A performance do índice ESG europeu superou em 8 pontos o seu benchmark desde 2007. E para entender melhor, o ESG tem 3 fatores que servem como base. Tem o ambiental, tem o social e a governança. No filtro ambiental, por exemplo, a emissão de poluentes é um dos pontos a serem analisados. Se a gente pega as principais montadoras de carros, a Tesla, por exemplo, especializada em carros elétricos, emite 20% menos gases responsáveis pelo efeito estufa do que a média global. No ranking ESG, a Peugeot vem em segundo lugar, seguida de Ferrari, Fiat, Ford e Volkswagen. As companhias aéreas também têm essa questão como um fator importante ESG, devido ao consumo de querosene de aviação. Já no setor de commodities, a questão ambiental está ligada ao impacto que a exploração causa no meio ambiente. É o caso da Vale com mineração de ferro, da Petrobras com a exploração de petróleo, por exemplo. Na parte social, um importante indicador de diversidade é a proporção de mulheres que estão em cargos de gerência. Por exemplo, a Samsung tem apenas 8% de mulheres nestes cargos, enquanto a Motorola tem 20% e a Apple 30%. Então, quando uma empresa é avaliada pelo critério ESG, empresas como a Apple se destacam. A governança corporativa leva em consideração diversos fatores, como a independência dos conselheiros. Isso é quando os membros não possuem relação contratual, seja de posse, negócios ou auditoria na companhia. O respeito ao acionista minoritário também é um ponto de destaque. E aí, segundo um estudo do Banco Credit Suisse, empresas familiares globais lideram em práticas ESG na comparação com empresas de capital aberto. O levantamento Family 1000 revela que empresas controladas por famílias ou um sócio fundador despontam nos pilares ambiental e social, mas escorregam na governança corporativa. As empresas familiares europeias lideram a lista quando a gente compara com as americanas e as asiáticas na pauta ambiental. Quando o assunto é governança, são as empresas asiáticas que despontam. O levantamento do Credit Suisse diz que empresas familiares antigas, que estão na terceira geração, são as que apresentam as melhores práticas. Na pesquisa também foi feito um ranking das companhias que seguem os critérios globais ESG. Apenas 6% de um total de 1.061 empresas são da América Latina e só 2 são brasileiras. São elas a MRV, listada na bolsa com o ticker MRVE3, e a Sul América, negociada com o código SULA11. A MRV esteve presente no Índice de Sustentabilidade Empresarial, ISE, da B3 nos últimos 4 anos e é a única companhia que permanece nele em todo esse período. Entre as principais bandeiras, a gente encontra levar energia fotovoltaica à população de baixa renda por meio do Minha Casa Minha Vida, que o governo renomeou recentemente como Casa Verde Amarela. O objetivo é gerar uma economia de ao menos 12 milhões de reais para os usuários com a instalação de painéis solares. E para aumentar a produção de painéis, a MRV está construindo 6 usinas fotovoltaicas em Minas Gerais, São Paulo e também na Bahia. A empresa desenvolve projetos sociais, como a Escola Nota 10, que alfabetiza funcionários nos canteiros de obra. Um outro visa capacitação de educadores na rede pública de ensino. Analistas ressaltam que a MRV adota práticas ESG muito além do discurso. Então, os diretores e presidentes, por exemplo, têm metas específicas sobre gestão de resíduos e objetivos de desenvolvimento sustentável, que são chamados também de ODS. A empresa é um exemplo de como a prática deve estar totalmente alinhada com o discurso e vice-versa na interpretação de muitas pessoas, mas infelizmente nem sempre isso acontece. E com o aumento do interesse pelo assunto, qual empresa
não quer se vender como sustentável e preocupada com as questões socioambientais e evitar o risco de ser cancelada na internet. É por isso que existe o risco de empresas quererem vender uma imagem de acordo com os padrões ESG que não coincidem com a prática. Isso, inclusive, tem nome, se chama ESG washing ou greenwashing. Então é uma lavagem de nome, né? Você dá uma carimbada, uma reciclagem na sua marca, é um jeito de dar um migué, né, Doni? O problema é que no dia a dia é difícil a gente identificar exatamente, ter um olhar crítico para ver qual empresa está fazendo o ESG washing, né? É difícil ver exatamente quem só fala e quem realmente faz. Como fazer isso? Né? Vendo relatórios das companhias. Então, esses documentos, que são abertos ao investidor, têm uma seção exclusiva sobre sustentabilidade, governança e meio ambiente. Mas essas informações são divulgadas de forma voluntária e podem ou não estar presentes nos relatórios. Não existe, então, um padrão definido, não existe uma auditoria específica sobre esse quesito. É tipo entrevista de emprego, aquela em que você só fala das suas qualidades e, às vezes, esconde seus pontos mais fracos. As empresas divulgam o que elas acham interessante ou podem até usar uma ESG de fachada. E aí que está o X da questão. Os investidores estão prontos para identificar o que está oculto? Uma prova de greenwashing é o caso da Vale. Em seus relatórios de sustentabilidade de 2017 e 2018, a mineradora disse aos acionistas que os problemas ambientais, como os de Mariana, não aconteceriam novamente. Em 2019, estourou a barragem de Brumadinho, aquela tragédia. Exatamente, e é por isso também que o Cafeína de hoje abordou esse tema, né? Para mostrar o assunto de uma maneira que não seja apenas passageira, que não seja uma abordagem superficial. Mesmo que o brasileiro ainda esteja começando a debater as práticas socioambientais e de governança nos investimentos, não dá para negar que o ESG tem um papel muito importante no Brasil e no mundo principalmente, e com uma tendência de crescimento. Eu falei do exemplo da Vale, né, como um exemplo de empresa que falava, mas não era bem aquilo, mas tem o contrário. É um exemplo de empresa que tem ESG muito antes do termo ser moda, é a Natura, né? O ticker NTCO3. A empresa tem índices negativos de emissão de carbono desde 2007 e já destinou 800 milhões de dólares para investir em um plano de sustentabilidade nos próximos 10 anos. Eu lembro no passado a Natura sempre fazia, Sim, né? É uma empresa realmente que está preocupada desde a embalagem, sua missão, seus valores. O método de produção, Sim. né? E tudo mais. Bom, entre as metas da companhia estão: 1. Transformar todo o grupo em neutro na emissão de carbono. 2. Ampliar para 95% o uso de compostos naturais e biodegradáveis nas fórmulas dos produtos. E 3. Conseguir que 100% de suas embalagens sejam recicláveis, reutilizáveis ou compostáveis. E, por fim, vamos analisar o ESG sobre uma outra ótica. Qual? A dos investidores. Existem basicamente 3 formas de investir pensando em boas práticas. Primeira, os que descartam empresas que não tenham práticas ESG muito altas e focam seus investimentos apenas nas melhores. Segundo, os que analisam várias empresas de um mesmo setor, por exemplo, e usa o ESG como um critério de seleção. Então você vai, eu quero ir para esse setor, vamos ver quem tem esse ESG. E o terceiro, os que veem empresas que têm problemas em ESG, mas estão tentando melhorar. Então fala assim, o cara estava mal, tentando melhorar, vou dar uma força para ele. Um voto de confiança. Exatamente. Assim. O primeiro tipo é aquele que só investe nas referências em ESG, né, como a Natura. O segundo grupo é aquele que analisa o setor de óleo e gás, por exemplo, e escolhe a petroleira que tem as melhores práticas e que faz o máximo possível para poluir menos o meio ambiente. E já o terceiro grupo é aquele que investe em empresas com problemas, não só como forma de obter ganhos com as melhorias, mas também como forma de fazer essas empresas avançarem mais rápido nessa agenda ESG. É o caso de quem investe em Vale, em JBS, acreditando que são companhias que estão tentando um turnaround nas suas práticas e melhorar a sua imagem perante o público. Bom, acho que deu para ver que tem vários fatores que precisam ser levados em conta quando a gente fala em práticas ESG e quer
ou podemos traduzir como investimento com propósito. Pergunta a você, qual tipo de investidor você é? Quais empresas você já acredita? ESG faz sua cabeça? Já parou para pensar nisso? Eu acho que aí que é a grande reflexão do Cafeína de hoje. E queremos saber, né? Conte isso, né? Não fique com essa reflexão para você apenas. Façam uma reflexão aberta nos comentários, indique o Cafeína, mas a gente não acabou ainda porque não chamamos o Giro de Notícias. A Uber também entrou e passou a aceitar os recém-lançados pagamentos instantâneos em sua plataforma. Em parceria com a startup eBanks, a plataforma de transportes por aplicativo visa ter novos clientes, principalmente pessoas que não usam cartões. Segundo a Reuters, cerca de 1/3 dos brasileiros não tem conta em banco. Por enquanto, os pagamentos instantâneos serão aceitos apenas via carteira digital Uber Cash. No Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, as empreendedoras brasileiras vão ganhar uma plataforma de educação e empreendedorismo idealizada por Camila Farani, do programa Shark Tank. Com base em pesquisas, foi desenvolvida a plataforma Ela Vence, que visa desenvolver a liderança feminina no país. Será oferecido via ensino à distância, ensinamentos desde gestão do tempo, qualificação profissional e educação financeira. O objetivo é dar voz às empreendedoras, principalmente em regiões remotas, divulgou a Forbes. 5 relógios famosos da coleção de Sylvester Stallone vão a leilão em Nova York no mês que vem. O lote contendo as 5 peças está avaliado entre 40 e 80 mil dólares. Um dos relógios que estará no leilão é um Panerai Luminor, que foi usado pelo ator em cenas subaquáticas do filme Daylight. Na época, essa peça colocou a marca Panerai no mapa dos relógios de luxo, dando início a uma nova revolução nas tendências de relógios um pouco maiores que o habitual. E depois desse giro de notícias, Sammy Boy, vamos ver quais foram os destaques do mercado e o fechamento de mercado. O Ibovespa fechou em alta de 1,63%, superando os 106 mil pontos pela primeira vez desde março. O otimismo sobre a vacina da farmacêutica Moderna, além dos dados da produção industrial da China e PIB do Japão, impulsionaram o resultado. As maiores altas do dia foram de Azul, Gol e Embraer. Já as maiores baixas foram de Braskem, TOTUS e Lojas Americanas. O dólar caiu 0,69% e encerrou o dia vendido a R$ 5,43. Passadas as eleições municipais no Brasil, que marcaram o fortalecimento dos partidos de centro, os investidores têm a expectativa pela retomada da agenda de reformas. Programa legal, né? Trouxe um tema importante na atualidade para a reflexão. Sim. Alguns dados, como que a pessoa pode fazer. Convidamos você para participar. Compartilhe o programa, se inscreva no canal, deixe comentário, entre no site investnews.com.br, siga nas redes sociais, sempre Invest News BR. Tem Twitter, tem Instagram, tem Facebook, tem o YouTube e tem Spotify, tá em tudo. Estamos dominando o mundo, como o Pink Cérebro. Exatamente, é o que eu sempre falo. Com seus músculos e a inteligência a gente vai dominar o mundo. Tchau.